Artigos do CPP mais cobrados Magistratura e MP em 2022. Art. 3º. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Art. 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado. E, de ofício. Segunda, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Primeiro requerimento a que se refere o no segundo conterá sempre que possível a narração do fato, com todas as circunstâncias. b. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. c. A nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Segundo do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Terceiro, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Quarto, inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Quinto, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Primeiro, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Segundo, no relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Terceiro, quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 13b. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, um membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Primeiro, para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Segundo, na hipótese de que trata o caput, o sinal. E não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Segunda, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Terceira, para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Terceiro, na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Quarto, não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. E reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Segunda, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime.
Terceira, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Quarta, pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou v. cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Primeiro, para a ferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Segundo o disposto no caput deste artigo, não se aplica nas seguintes hipóteses. I. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei. Segunda, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto-se insignificantes as infrações penais pretéritas. Terceira, ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, e quarta, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. Terceiro, o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Quarto, para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. Quinto, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Sexto, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Sétimo, o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o 5º deste artigo. Oitavo, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Nono, a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3º do 2º deste artigo. 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código. Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. Art. 44.
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil e o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Segunda, a decisão que julgar extinta a punibilidade. Terceira, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Primeiro, se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Segundo, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Terceiro, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Quarto, nos crimes previstos no artigo 171, Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Primeiro, se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Segundo, o incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para razoar. Terceiro, sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. Quarto, em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idoneia. Quinto, tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idoneia e assinar termo de responsabilidade. Artigo 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Art. 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Artigo 131. O sequestro será levantado. E, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Segunda, se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 74, segunda, segunda parte, do Código Penal. Terceira, se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado. Artigo 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Primeiro, o leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico.
Segundo, os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. Terceiro, o produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se a sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Quarto, quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Quinto, no caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Sexto, o valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na Lei Civil. Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. E, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Segunda, determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Primeiro, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Segundo, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Terceiro, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Quarto, vetado. Quinto, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. I. Reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Segunda, isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Terceira, fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Quarta, coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. V. Acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Sexta, transporte, ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos,
temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. 7ª, recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. 8ª, processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. 9ª, armazenamento, procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente. X. Descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Primeiro, todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Segundo, é proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. Primeiro, no exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Segundo, se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no artigo 129, primeiro, e, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. Terceiro, a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Primeiro, se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Segundo, o ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para audiência e a sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Terceiro, as comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. Quarto, antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Quinto, se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. Sexto, o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Art. 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar
e a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Segunda, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Terceira, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou. Quarta, extinta a punibilidade do agente. Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença. E, que não receber a denúncia ou a queixa. Segunda, que concluir pela incompetência do juízo. Terceira, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Quarta, que pronunciar o réu. V, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidonéia a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Sétima, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Oitava, que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Nona, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. X, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. X, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13, que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte. 14, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 15, que denegar apelação ou a julgar deserta. 16, que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial. 17, que decidir sobre a unificação de penas. 18, que decidir o incidente de falsidade. 19, que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado. 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774. XXI, que revogar a medida de segurança. XI, que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação. XIL, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. XXV, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A desta lei. Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. E, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Segunda, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Terceira, das decisões do tribunal do júri, quando a. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. b. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. c. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. d. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Primeiro, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal há de quem fará a devida retificação. Segundo, interposta a apelação com fundamento no terceiro, c, deste artigo, o tribunal há de quem, se der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Terceiro, se a apelação se fundar no terceiro, d, deste artigo, e o tribunal há de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Quarto, quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Art. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu,
pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Art. 630. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Primeiro, por essa indenização, que será liquidada no juízo civil, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Segundo, a indenização não será devida. A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. B. Se a acusação houver sido meramente privada.